Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de deixar um like no vídeo caso você goste deste conteúdo. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão 68, questão da UFPR, que diz o seguinte: das fórmulas estruturais, a seguir assinale as corretas. Bom, tem aqui CO2, tem uma fórmula aqui muito doida para ele, H2SO4, HNO3, NH4+, HCN e HCO2H. Bom, vamos lá. Para a gente poder falar qual delas é correta e qual está incorreta, a gente vai precisar de um pouquinho de conhecimento com relação à ligação covalente normal, ligação covalente do tipo coordenada, tá bom? Só um aviso rápido antes, se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, né, que são cursos preparatórios para provas militares, Enem e vestibulares, tá? São cursos diferentes, eles estão aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, tá bom? Então vamos agora para a resolução deste exercício. Bom, das fórmulas estruturais a seguir, a gente quer ver então qual que está correta, né? A primeira, nós temos aqui CO2, e aí foi colocado duas setinhas. O que que significa essas setinhas? Significa que os pares de elétrons do carbono, por exemplo, ó, um par de elétrons está sendo doado do carbono para o oxigênio, e este oxigênio está pegando um par de elétrons dele e doando para o outro oxigênio. Isso daqui seriam as ligações que a gente chama de ligações coordenadas. Antigamente eram chamadas de ligações dativas, tá? E aí a gente tem que ver se faz sentido ou não ter essas ligações coordenadas. Então, vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui na tabela periódica quantas ligações cada um desses átomos precisa fazer. O carbono, ele está aqui, ó, na família 14, também chamado de família 4A. Isso significa que o carbono ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. O nitrogênio aqui do lado ele é da família 15 ou 5A, ou seja, tem 5 elétrons na valência. O oxigênio 16 ou 6A, tem 7 na camada de valência. 7A tem 7, 8A tem 8, né, com exceção aqui do hélio, que tem 2 elétrons na valência. A família 3A tem aqui 3 elétrons, a 1A tem 1 e a 2A tem 2 elétrons. O resto aqui no meio, né, são metais de transição, aí eles têm uma forma diferente da gente descobrir a quantidade de elétrons na sua valência, tá? Mas não vai ser o caso do vídeo também, a gente não vai se preocupar com um elemento que não vai estar aparecendo aqui por enquanto. Então, ó, o carbono, ele pula 1, 2, 3, 4 quadradinhos para chegar na família dos gases nobres, que é a família que é estável. E aí, então, ele faz 4 ligações químicas. É isso que o carbono vai estar fazendo. As 4 ligações químicas do carbono, elas podem ser 4 ligações. Ó, primeiro que o carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência, porque ele é da 4A. Ele pode estar fazendo 4 ligações simples, normais. Ele pode estar fazendo uma ligação do tipo dupla e 2 simples. O carbono pode fazer uma ligação tripla e uma simples. Ou ele pode fazer 2 ligações duplas. São só essas formas que o carbono faz. Vou mostrar outros elementos que estão aparecendo lá na questão também. Por exemplo, o oxigênio, da família 6A, tem 6 elétrons na sua camada de valência. Ele precisa ter 8 elétrons. Aqui, quando você chegar no oxigênio, ó, você vai ver que ele pula 2 quadradinhos para chegar no neônio, que é o gás nobre, né, do período dele, da linha dele aqui. Então, o oxigênio ele faz 2 ligações. As 2 ligações do oxigênio, elas podem ser 2 ligações simples, ou ele pode fazer uma ligação do tipo dupla. São só essas formas de ligação que você vai ter para o oxigênio estável, tá? São ligações normais essas, tá? Não estou considerando ligações coordenadas aqui. A gente vai falar das coordenadas já já. Temos também o nitrogênio, família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Ele pode fazer 3 ligações simples normais, ele pode estar fazendo uma ligação dupla e uma simples, ou até mesmo uma ligação do tipo tripla. Bom, tá aí, isso daqui. Agora, qual outro elemento apareceu ali em cima também? Deixa eu dar uma olhadinha. Tem o hidrogênio, né? Acho que é só. Aí o hidrogênio.
O hidrogênio, ele precisa de uma ligação química para ele ir lá para o hélio e ficar estável com 2 elétrons na valência, igual o hélio fica. Então, ele só pula um quadradinho, na primeira linha só tem ele e o hélio, né? Então, no caso do hidrogênio, o hidrogênio ele fica estável segundo a regra do dueto, com 2 elétrons na camada de valência. Então, para ter 2 elétrons, é só ele fazer uma ligação simples, que aí ele vai ter o elétron dele e o elétron do átomo que está ligado a ele, que eles vão compartilhar estes elétrons, tá bom? Bom, então tá aqui os tipos de ligações normais, e já já a gente fala das coordenadas. Voltando lá para a questão, olha só, o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência, e o oxigênio ele tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro oxigênio, 2, 4, 6. Para estabilizar o oxigênio, ele precisa de 2 ligações, ou 2 simples ou uma dupla. Ele pode fazer uma ligação dupla com o carbono, que pode fazer ligação dupla também. Assim, este oxigênio ficará com 8 elétrons na sua camada de valência. E o carbono está com 6. Ele tem 2, 3, 4, 5, 6. Mas para o carbono ter 8, é só ele fazer uma dupla com outro oxigênio, que também precisava dessa dupla para ficar estável. Agora, o carbono e o oxigênio todos estão estáveis. Primeira coisa que você faz é tentar as ligações todas normais. Se não der para ter ligação normal, aí você pensa em ligação coordenada, ligação dativa, tá bom? Então, a maneira correta seria assim da primeira afirmação do CO2, ok? Bom, professor, eu até entendi o que você falou e tudo bem, essa estrutura do CO2 é a correta, né? Então aqui a gente já sabe que essa é falsa. Mas o que significa isso na prática? Bom, na prática, significaria que você tem um carbono, vamos colocar os 4 elétrons dele, 1, 2, 3, 4. Um oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, este carbono está fazendo uma dativa ou ligação coordenada aqui, ó. Essa setinha aqui, você vai falar, ó, o que ele está fazendo é pegando um par de elétrons dele e cedendo para o oxigênio do lado. Como que ele faz isso? Ele dá os 2 elétrons? Não. Ele vai ficar com um desses elétrons, vou colocar os elétrons desse carbono de verde, para ficar mais fácil de entender quem é de quem. E ele vai ficar com um e vai jogar o outro para o oxigênio. E vai compartilhar assim, ó. Assim, o carbono continua com 4 elétrons, ó. 2, 3, 4. Esse que ele compartilha é como se fosse dele também os 2. E esse oxigênio ficou com 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que com mais os 2 aqui ficou com 8. 7, 8. Agora está com 8 esse oxigênio. Todos esses são como se fossem dele. Aí este oxigênio pega o par de elétrons dele e faz uma dativa com outro oxigênio. Ele vai pegar, eu vou colocar os elétrons do oxigênio, os que eram originalmente dele, com exceção desses verdinhos aqui que são do carbono, eu vou colocar de azul, tá? Para diferenciar. Ele vai pegar e vai fazer uma coordenada aqui, ó. Esses 2 elétrons em azul eram do oxigênio do meio, mas ele está cedendo um deles, os 2 na verdade, né? Para fazer uma ligação com outro oxigênio. Ele continua com 8, ó. 2, com mais esses 2 aqui de cima, 4, com os 2 do carbono, 6, com os 2 aqui de baixo, 8. Ah, professor, mas aí está estável, porque o último também tem 8, ó. 2, 4, 6, com mais 2 aqui tem 8. É, mas e o carbono? O carbono ainda tem 4. E o carbono precisa ter 8 para estar estável. Tá? A questão, eu sei que a questão tinha colocado aqui os dados, né, que o carbono tem 4 elétrons na valência, o oxigênio tem 6, hidrogênio tem 1, enxofre tem 6 e nitrogênio tem 5. Por que eu fui lá na tabela periódica? Eu queria que você conseguisse perceber de onde que você tira isso daqui, tá? De quantos elétrons tem na valência, que é daquelas famílias A lá, tá bom? Tinha visto os dados, eu acabei não comentando. Ah, eu tenho dado aqui que ajuda na questão. A gente foi olhar uma tabela periódica para você perceber como funcionaria na prática. Então, essa estrutura que foi colocada aqui, ó, ela está errada, tá? Essa estrutura aqui, ela não existe, tudo bem? Então, a estrutura que seria certa é essa e essa daqui é falsa. Logo, a primeira afirmação, o CO2 não é escrito dessa maneira, é incorreta. Próximo, H2 e CO4. Aqui está toda certinha, tá? A estrutura.
Porque você tem, vou colocar o ácido sulfúrico, o enxofre tem 6 elétrons, não é? 1, 2, 3, 4, né? Vou colocar assim, ó, 5, 6. Não, para ficar melhor, para ficar igualzinho que está ali, vou colocar as coordenadas desse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu tenho oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio, 1 elétron. Hidrogênio, 1 elétron. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para fazer as ligações químicas, vai ter uma simples desse oxigênio com hidrogênio. Aí ficou com 7 o oxigênio, o hidrogênio estabilizou. Mais uma simples com esse enxofre, 8 para o oxigênio, e o enxofre aqui está com 7 por enquanto. Quando esse oxigênio fizer uma simples aqui, o enxofre estabilizou, ficou com 8. E esse oxigênio faz mais uma simples aqui com hidrogênio para estabilizar. Só que existem mais 2 oxigênios nesta estrutura, com 6 elétrons, 2, 4, 6. E outro aqui, ó, 2, 4, 6. Para esses 2 oxigênios estabilizarem, o enxofre faz uma coordenada. Pega o par de elétrons e cede para esse oxigênio, igual a gente fez aqui as outras coordenadas, tá? Então, isso daqui está correta, essa estrutura, ela é verdadeira. A próxima, HNO3, você vai ter, primeiro, coloca lá um nitrogênio, os 3 oxigênios ao redor dele, e vamos tentar estabilizar. Um desses oxigênios vai ter o hidrogênio. Esse que vai ter o hidrogênio, ele vai fazer uma simples com hidrogênio, uma simples com nitrogênio. O nitrogênio agora pode fazer uma dupla com um dos oxigênios para estabilizar ele. Ó, os 2 oxigênios são estáveis. Aqui, ó, esse é oxigênio com 8, o nitrogênio aqui, por enquanto, está estável também, né? Porque ele já fez as 3 ligações, né? Ele fez uma simples e 2 duplas. Olhando para o nitrogênio, ó, ele está estável. O hidrogênio também está estável. Ah, professor, e agora? Sobrou um oxigênio ali. Mas o nitrogênio, ele não tem só esses 3 elétrons, ele tem 5. Então, ele vai pegar um dos pares de elétrons livres, que é o único que ele tem, na verdade, né? E vai compartilhar a partir de uma coordenada com o oxigênio. Foi isso que aconteceu aqui? Não. Foi bem estranho o que aconteceu aqui, ó. Esse oxigênio está fazendo 3 ligações. Tá? Essa estrutura aqui ela não existe. E esse nitrogênio não está estável, porque ele só está fazendo uma dupla normal. Ele precisaria de 3 ligações. Essas outras aqui são coordenadas, tá? Ele não vai ter 2 coordenadas, só tem uma. Então, essa estrutura 4 aqui é falsa. NH4+, está correto, tá? Essa estrutura está ok. Vou representar ela novamente aqui rapidinho. Ó, nitrogênio tem 3 elétrons, tem um par de elétrons aqui. Um hidrogênio sem elétrons tem outros 3 hidrogênios com elétrons. Cada hidrogênio tem seu elétron, aí o nitrogênio vem e fala assim, vou fazer uma ligação simples com cada um de vocês. Só que aqui, esse hidrogênio de cima, ele não possui elétrons. O nitrogênio pega um par de elétrons livres e faz uma ligação coordenada com ele. E aí, esse hidrogênio é um H+, né? Ele vem com uma carga positiva, fazendo com que todo o NH4 tenha essa carga positiva aqui. E aí se transforma no íon hidrônio, que é um cátion, tá? Então, essa estrutura 8, ela é verdadeira. HCN. O carbono tem que ter aqui, ó, olha só, ele está fazendo uma dupla. Uma dupla não está estabilizando o carbono. E essa aqui, professor? Essa é coordenada, não vai alterar a estrutura, a quantidade de elétrons dele. E o nitrogênio só está fazendo uma dupla, precisa de uma tripla. O certo para essa estrutura aqui seria isso aqui. Um carbono fazendo uma tripla com N, estabilizou o N, que só precisa de uma tripla, e uma simples com hidrogênio. Era só a ligação normal, ó, uma tripla e uma simples. Essa é a estrutura correta. Então, essa daqui não tem por que ter dativa, tá? Isso aqui é falso. E tinha que ter uma tripla aqui também, ok? Próxima estrutura, HCO2H, é o ácido metanoico, né? Então, essa estrutura, o correto dela seria isso aqui, ó, uma dupla com O simples com H e uma simples com H. Não tem ligação coordenada, isso aqui não vai fazer sentido na estrutura, porque o carbono ele não vai estar com o número de elétrons que ele precisa. Esse oxigênio aqui está faltando elétron para ele. Ele está fazendo uma coordenada, mas ele precisa de 2 simples normais. Então, ele vai fazer uma coordenada, sendo que ele nem está com as 2 simples normais dele?
não está fazendo sentido isso daqui, tá? Então, o certo seria isso aqui ser uma simples normal e aqui uma simples normal. Não tinha por que ter essas setinhas aí, tá bom? Então, essas estruturas aqui de baixo estão todas, essas outras duas estão incorretas. O que é o gabarito, né? O que é o certo dessa questão? Seria apenas a 2 e a 8. Isso aqui parece questão de somatório, né? Então, o somatório dessa questão, você teria lá 2 mais 8, né? O gabarito seria 10, ok? Pessoal, nós terminamos aqui a resolução deste exercício de química, falando um pouquinho sobre ligações covalentes normais e coordenadas. É claro que em uma aula, uma resolução de uma questão, dá para ter uma noção da ligação coordenada, mas você tem que estudar um pouquinho mais isso daí, tem que se aprofundar nisso daí, tá? Porque é um tema assim que é um pouco complexo, eu sei que confunde muito, pessoal. Assim, se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, já falei, né? Link na descrição, lá tem aula sobre isso. E você também pode perguntar diretamente para mim, caso você tenha algumas questões de química, tenha dúvida na resolução delas, ou até mesmo se você estiver precisando de aulas particulares de química, você pode entrar em contato pelo número do Estuda Mais, que está na descrição desse vídeo, tá bom? A gente vai se encontrar numa próxima aula. Eu desejo bons estudos e até mais.